Olá, bom dia, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao meu programa Palavra Viva, ao meu não, né? O nosso programa Palavra Viva, seu programa diário aqui todos os dias. Sejam todos abençoados pela graça do nosso Deus, o Deus maravilhoso, o Criador dos céus e da terra. Aqui é o seu irmão Alex César trazendo mais um programa Palavra Viva, com a leitura expositiva da Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Considere começar hoje mesmo uma campanha e um programa de leitura expositiva dentro da sua igreja, porque com a leitura expositiva da Palavra de Deus, teremos um verdadeiro avivamento dentro das nossas igrejas e verdadeira transformação de vidas dentro das nossas igrejas. Sem a leitura expositiva dentro da sua igreja vai continuar fraca, caída, irmãos derrotados, pessoas que não conseguem vencer o pecado e não conseguem prosperar na vida espiritual. Não na vida financeira, porque Deus não prometeu riqueza para a sua igreja, mas prometeu uma vida espiritual próspera, crescendo e sempre cada vez mais próspera. Então, quanto mais se lê a Bíblia, que é a palavra de Deus, mais a igreja e as pessoas, irmãos, se afastarão do pecado. Quanto menos lê a Bíblia, mais próximo fica do pecado. Então, esse é o programa diário. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe. Compartilhe essa live. Compartilhe você que está no Substack, no Rumble e no YouTube. Que Deus abençoe. Que possamos ter um ótimo dia. Tá? Então, vamos para... Hoje nós vamos ter o clipe tema, né, dessa leitura expositiva de 2 Samuel, né? Agora vamos entrar na parte 2 do livro de Samuel. Então assim eu fiz aí, né, através de inteligência artificial, fiz um louvor aí, tema de todo o livro 2 Samuel. Então já nós vamos estar acompanhando, assistindo, e você vai estar ouvindo aí, né, esse louvor maravilhoso que é do tema de 2º livro de Samuel, na nossa leitura expositiva da palavra de Deus, o qual o Senhor Deus nos deu de presente para que possamos viver na tua presença. Então vamos orar e depois vamos ouvir um louvor maravilhoso e vamos dar início à nossa leitura expositiva da palavra de Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento. Abençoa todas as pessoas que estão assistindo por todo esse Brasil, por toda essa nação, ó Pai amado. Abençoa, Senhor, essas pessoas, todas as pessoas que assistem agora, Senhor, nos hospitais, nas guaritas, nas recepções, aonde tiver uma pessoa ouvindo, Senhor, essa palavra, que o Senhor derrama das tuas bênçãos sobre a vida dela. Esse dia, ó Pai amado, que é o dia 4/9/2025, Senhor, uma quinta-feira, abençoe a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor, para a louvor e glória do teu nome, Senhor. Abençoe esse programa Palavra Viva, abençoa, Senhor, essa leitura expositiva, Senhor, o entendimento do capítulo 1, 2 e 3 de 2 Samuel, Senhor, meu Deus e meu Pai. Abençoa, Senhor, esse capítulo, a leitura, a exposição dessa leitura, Senhor, e do panorama bíblico que vai ser colocado aqui do livro de 2 Samuel. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa a vida de cada um que está por todo esse Brasil, que está no hospital, que está passando problema, dificuldade, está no leito, Senhor, e não tem saída, não vê solução. Eu não conheço essas pessoas, eu não sei quem elas são, mas o Senhor conhece pessoalmente cada uma delas. Cada uma delas está diante de Ti e o Senhor as conhece e o Senhor está apto, o Senhor está de braços abertos através da vida de seu Filho Jesus para receber cada vida que se entrega ao seu Filho amado Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então derrama, Senhor, da Tua bênção, derrama da Tua graça, Senhor, sobre essas vidas por todo o Brasil, aonde estiver uma pessoa necessitada e precisando de Ti, Senhor, abençoa essa vida. Derrama da Tua salvação sobre essas vidas, para louvor e glória do Teu maravilhoso nome. Ó Pai amado, Pai querido, eu oro e agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém e amém, meus amados irmãos. Então vamos para o clipe. Tá até um clipe aqui, né? Da entrada aqui. Eu vou fechar o meu microfone. Vou parar a música, né, de fundo.
E vocês vão ter oportunidade aí de estar assistindo o clipe. Na tenda de som, um jovem pastor, com a harpa em mãos acalmando a dor. Na batalha gigante ao chão caiu um coração segundo Deus que o povo viu. Mas vem a inveja, a perseguição, Davi fugitivo em dura aflição. Deus não o esqueceu, manteve a promessa, na espera a fé que a alma confessa. Grande é o Senhor, fiel em teu querer, da humilhação à glória nos fazes viver. Em 2 Samuel, a história se desdobra, teu plano perfeito, tua grande obra. Ei, sei, ó Deus, sobre todo poder, teu nome louvamos, para sempre render. Jonatas o lamento soou, em Hebron o cetro Davi alcançou. Em Jerusalém o trono firmou, a arca bendita enfim retornou. Dançou com fervor, o louvor ofereceu, pois o Senhor sua casa escolheu. Contra os filisteus, vitória sem fim, teu braço forte a guiar-me assim. Grande é o Senhor, fiel em teu querer, da humilhação à glória nos fazes viver. Em 2 Samuel, a história se desdobra, teu plano perfeito, tua grande obra. Ei, sei, ó Deus, sobre todo poder, teu nome louvamos, para sempre render. Erros e quedas, a dor e o perdão, em Batseba a triste lição. Natã com a voz a verdade entregou, Davi humilhado a Deus se entregou. Absalão a revolta, a fuga, a tristeza, mas tua misericórdia é a fortaleza. No vale da sombra a luz a brilhar, que o justo se erga pra te adorar. É o Senhor, fiel em teu querer, da humilhação à glória nos fazes viver. Em 2 Samuel, a história se desdobra, teu plano perfeito, tua grande obra. Ei, sei, ó Deus, sobre todo poder, teu nome louvamos, para sempre render. Cantarei teu amor, teu eterno favor, Rei Davi que inspira nosso louvor. Que a glória de Deus venha nos alcançar. Amém. Amém e amém. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o qual não há nenhum outro Deus. Então, aqui nós temos o louvor tema, né, que acabou de ser tocado aqui, o clipe, né, desse louvor. E vamos para a abertura. Se der tempo eu vou ler os 3 capítulos, se não der eu vou fazer um segundo vídeo, tá, desse Samuel. Então vamos, né, hoje nós vamos ter aqui o discernimento. Hoje nós vamos ter o discernimento, tá, desses capítulos, tá bom? Então vamos lá sobre a entrada do Samuel, segundo Samuel, tá?
O livro de 2 Samuel. Confira o vídeo sobre o 1º Samuel, no qual foram apresentados os 3 personagens principais do livro, Samuel, Saul e Davi. E também ao conceito literário do livro, que primeiro apresenta Samuel e depois mostra a ascensão e queda do rei Saul, em contraste à ascensão do rei Davi. 2 Samuel conta a história de Davi como rei de Israel. E em 2 movimentos há uma temporada de sucesso e bênção seguida de uma enorme falha moral e as suas tristes consequências. E o livro termina com uma conclusão muito bem feita, que volta a refletir sobre o bem e o mal na vida de Davi, criando esperanças para que um rei venha de sua linhagem. Então, a história em 2 Samuel começa após a morte de Saul, e Davi surpreende a todos com uma composição de um longo poema onde ele lamenta a morte do homem que tentou assassiná-lo. E mais uma vez, o autor apresenta a humildade e a compaixão de Davi. Ele é um homem que lamenta até mesmo a morte de seus próprios inimigos. Após isso, Davi vivencia uma temporada de sucesso e bênção de Deus. As tribos israelitas pedem a Davi que unifique todas as tribos e torne-se seu rei. Sendo assim, a primeira coisa que Davi faz como rei é: ele vai à cidade de Jerusalém, conquista-a, estabelece-a como a capital de Israel e lhe dá um novo nome, Sião. A partir daí, Davi continua e vence diversas batalhas expandindo o território de Israel. Após tornar Jerusalém a capital política de Israel, ele deseja torná-la sua capital religiosa também. E então, ele leva a Arca da Aliança para a cidade. Em 2 Samuel 7, ele fala com Deus e diz que agora que Israel tem um lar permanente, ele acredita que a presença de Deus também deva ter uma casa permanente. Então ele pergunta se pode construir um templo para o Deus de Israel. Entretanto, Deus diz a Davi: obrigado por pensar nisso, mas na verdade eu irei construir uma casa para você, uma dinastia. 2 Samuel 7 é um capítulo fundamental para compreendermos o enredo de toda a Bíblia. Nesse momento, Deus faz a promessa a Davi que através da sua linhagem real virá um futuro rei que constituirá o templo de Deus aqui na terra e estabelecerá um reino eterno. E essa é a promessa messiânica a Davi, que é afirmada e desenvolvida no livro de Salmos e também no livro dos profetas. E é esse rei que fica ligado à promessa de Deus a Abraão. O futuro reino messiânico será a maneira como Deus irá trazer a sua bênção para todas as nações. E é aqui, no meio de toda essa bênção divina, que as coisas se tornam terrivelmente mal. Davi comete um erro fatal. Não é fatal para ele, mas para um homem chamado Urias, um dos estimados soldados de Davi. Do seu terraço, Davi vê a esposa de Urias, Batseba, tomando banho. Davi a procura, dorme com ela e a engravida. Então ele tenta encobrir a coisa toda, assassinando Urias e casando-se com ela. Isso é simplesmente horrível. Então, quando Davi é confrontado pelo profeta Natã sobre tudo isso, ele imediatamente assume o que fez. Ele está despedaçado, arrependido e pede a Deus que o perdoe, e Deus o faz. Entretanto, Deus não elimina as consequências das decisões de Davi. E como resultado da sua terrível decisão, a família de Davi, o seu reino, tudo desmorona. Isso transforma essa sessão em uma história trágica, muito parecida com a queda de Saul. Os filhos de Davi acabam por repetir os erros do pai, mas de uma maneira ainda mais trágica. Amnon abusa sexualmente da sua irmã, Tamar, e o seu próprio irmão Absalão descobre tudo e manda assassinar Amnon. E então, Absalão arma um plano para destituir o seu pai, Davi, do poder, e dá início a essa rebelião de larga escala. E assim, pela segunda vez, Davi é forçado a fugir de sua própria casa e se esconder no deserto. Só que desta vez, ele não é um homem inocente. A rebelião termina quando o filho de Davi é assassinado. E isso parte o coração de Davi, e mais uma vez ele lamenta sobre o homem que tentou matá-lo. Durante os seus últimos dias, Davi volta ao trono, mas como um homem destroçado. Ele está ferido pelas tristes consequências do seu pecado. O livro termina com um epílogo bem elaborado, com histórias que estão fora da ordem cronológica, mas elas formam um projeto literário simétrico excelente. Assim, o par de histórias externas acontecem no início do reinado de Davi, e elas comparam as falhas de Saul e depois de Davi, e como cada um deles feriu as outras pessoas por meio de suas más decisões. O próximo par interno de histórias é sobre Davi e o seu bando de homens poderosos que lutaram contra os filisteus. E o interessante é que as duas sessões contam uma história que mostra a fraqueza de Davi na batalha. Então, em contraste ao Davi vitorioso dos capítulos 1 a 9, vemos aqui um Davi vulnerável que depende da ajuda dos outros. O centro do epílogo tem 2 poemas que atuam como memórias, e Davi reflete sobre a sua vida. Ele se lembra dos momentos quando Deus o resgatou do perigo graciosamente, e ele os vê como momentos em que Deus foi fiel à sua aliança e fez uma promessa a ele e à sua família. Os 2 poemas terminam olhando no passado, relembrando a esperança da promessa de Deus de um futuro rei que construiria o reino eterno. Esses poemas e, logo, a promessa de Deus também fazem conexão com o poema de Ana que inicia o livro. Assim, essas passagens-chave do início, do meio e do fim do livro unem os seus temas por completo. Apesar da maldade de Saul e Davi, Deus continuou trabalhando em direção aos seus propósitos de redenção. Deus se opôs à arrogância de Davi e Saul, mas exaltou Davi quando este se humilhou. Então, a esperança futura desse livro vai muito além do próprio Davi. É um olhar para o futuro, para o rei messiânico, que um dia trará o reino de Deus e a sua bênção a todas as nações. E é disso que se trata o livro de Samuel. Aí tivemos, né, a entrada, né, para vocês terem um entendimento do primeiro Samuel, né, um panorama geral de 1º a Samuel, tá? Então vamos para a leitura
Eu tô com tempo curto hoje, eu acho que eu vou pular hoje ao... só vamos ver aqui esse é o primeiro vídeo, né, de 2 Samuel, capítulo 2 e 3, o lamento de Davi e a luta pelo trono de Israel, o lamento e a transição, uma análise de 2 Samuel, capítulo de 1 a 3. Os 3 primeiros capítulos do livro de 2 Samuel marcam um período crucial na história de Israel, cobrindo a morte de Saul e a ascensão de Davi ao poder. O texto apresenta uma transição complexa e cheia de nuances, onde o lamento se mistura com as maquinações políticas. Aí tem o primeiro capítulo, o lamento pela morte de Saul e Jonathan, que a gente já viu lá. Depois temos capítulo 2, a ascensão de Davi e a rivalidade com a casa de Saul. Caso você queira ver, é só você pausar o vídeo e ir lendo aí, que você, ao pausar o vídeo, você vai conseguir ler, né? O que tá aqui, que hoje eu não vou ter tempo para ler tudo, porque eu tenho que sair daqui a pouco. Aí o capítulo 3, a consolidação do poder de Davi e a morte de Abner. Aí você pode pausar e ler o discernimento, caso você queira ler. Bom, que tá aqui do lado. Eu vou ter que avançar um pouco mais rápido hoje. É só tirar print da tela, se você quiser. Tá bom? Vamos para a Bíblia Logos. Deixa eu abrir a Bíblia Logos aqui. Aí ela já sobrepôs aí, né? Sobre os outros aplicativos. Então vamos para a leitura do primeiro capítulo de 1 Samuel, aqui no nosso programa Palavra do Avivamento. Palavra viva. Então vamos lá para a nossa leitura expositiva dos 3 primeiros capítulos de 2 Samuel. Davi informado da morte de Saul. Depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas e passou 2 dias em Sicac. No 3º dia, apareceu um homem do exército de Saul. Ele havia rasgado as roupas e colocado terra sobre a cabeça. Ao chegar, cruzou-se diante de Davi com o rosto no chão. Davi, de onde você vem? Perguntou Davi. O homem respondeu: escapei do acampamento israelita. O que aconteceu? Disse Davi. Conte-me como foi a batalha. Todo o nosso exército fugiu do conflito, disse o homem. Muitos morreram e Saul e seu filho Jonathan também estão mortos. Como você sabe que Saul e Jonathan estão mortos? Perguntou Davi. O homem respondeu: aconteceu de eu chegar ao monte Giboa e ver Saul apoiado em sua lança, enquanto carros de guerra e cavaleiros inimigos se aproximavam dele. Quando ele se virou e me viu, gritou para que eu me aproximasse dele. Aqui estou, Senhor. E ele disse. E ele lhe disse. Ele perguntou: quem é você? E eu respondi: sou Amalequita. Então ele me suplicou: venha cá e mate-me, pois a dor é terrível e quero morrer. Então o matei, pois sabia que ele não viveria. Em seguida tomei sua coroa e o seu capacete e os trouxe para cá, para o meu senhor. Quando ouviram a notícia, Davi e seus homens rasgaram as vestes, lamentaram, choraram e jejuaram o dia todo por Saul e seu filho Jonathan, e pelo exército do Senhor, pela nação de Israel. Pois naquele dia muitos haviam morrido pela espada. Depois Davi disse ao jovem que havia trazido a notícia: de onde você é? Ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, uma amalequita que vive em sua terra. Davi perguntou: como você não teve medo de matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe ordenou: mate-o. O soldado feriu a amalequita com uma espada e o matou. Davi disse: você condenou a si mesmo ao confessar que matou o ungido do Senhor. Davi entoou uma canção fúnebre para Saul e Jonathan e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Ela é conhecida como Cântico do Arco e está registrada no livro de Jazar,
Seu resplendor, ó Israel, está morto sobre os montes. Como caíram os valentes. Não contem essa notícia em Gate. Não a proclame nas ruas de Escalon, para que se não se alegre as filhas dos filisteus, para que as filhas dos incircuncisos não festejam em triunfo. Ó montes de Geboa, que não haja orvalho nem chuva sobre vocês, nem campos férteis e que produzam ofertas de cereais, pois ali foram profanados os escudos de valentes. O escudo de Saul não será mais ungido com óleo. O arco de Jonatã não recuava, e a espada de Saul era invencível. Derramaram o sangue de seus inimigos e atravessaram o corpo dos guerreiros. Quão amados e estimados eram Saul e Jonatas. Estiveram junto na vida e na morte. Eram mais velozes do que as águias, mais fortes do que os leões. Ó filhas de Israel, chorem por Saul, pois ele as vestia com finos trajes vermelhos, com roupas adornadas de ouro. Como caíram os valentes na batalha. Jonatas está morto. Os montes. Jonatas está morto sobre os montes. Como choro por você, meu irmão Jonatas. Quanto eu estimava. Seu amor por mim era precioso, mais do que amor das mulheres. Como caíram os valentes. Estão mortos, despojados de suas armas. Davi ungido rei de Judá. Depois disso, Davi perguntou ao Senhor: devo voltar para alguma das cidades de Judá? Sim, respondeu o Senhor. Então Davi perguntou: para que cidade devo ir? Para Hebrom, disse o Senhor. Então Davi partiu com suas duas esposas Ainoã de Gisel e Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo, e também com os homens que acompanhavam e suas famílias. E eles se estabeleceram nos povoados vizinhos de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram Davi rei sobre Judá. Quando Davi soube que os moradores de Jabes Gileade haviam sepultado Saul, enviou-lhes a seguinte mensagem: que o Senhor os abençoe por terem sido tão fiéis a Saul, seu Senhor, ele terem dado um sepultamento digno, que em troca o Senhor seja fiel a vocês e os recompense com bondade, e eu também os recompensarei pelo que fizeram. Agora que Saul está morto, peço que continue a ser fortes e corajosos, e saibam que o povo de Judá me ungiu para ser novo rei. Contudo, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, havia levado Isbosete, filho de Saul, para Manaim. Ali proclamou Isbosete rei sobre Gileade, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre a terra dos Assuritas e todo o restante de Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel e reinou por 2 anos. Enquanto isso, o povo de Judá permaneceu leal a Davi, que fez de Hebrom sua capital e reinou sobre Judá por 7 anos e meio. Certo dia, Abner, filho de Ner, conduziu as tropas de Isbosete, filho de Saul, de Manaim para Gibeon. Ao mesmo tempo, Joabe, filho de Zeruia, saiu com as tropas de Davi e foi ao encontro deles na represa de Gibeon, onde os dois exércitos ficaram frente a frente, posicionando-se em lados opostos da represa. Então Abner disse a Joabe: proponho que alguns de nossos guerreiros lutem em confronto direto diante de nós. Está bem, respondeu Joabe. Então foram escolhidos 12 soldados de Benjamim para representar Isbosete, filho de Saul, e 12 soldados para representar Davi. Cada um agarrou seu adversário pela cabeça e cortou e cravou a espada um no outro do lado, e todos morreram juntos. Por isso, desde então, esse lugar em Gibeon é conhecido como Eucate Azurim. Seguiu-se nesse dia uma violenta batalha.
na qual Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. A morte de Azael. Joabe, Abissai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, participaram da batalha nesse dia. Azael, que era rápido como uma gazela, começou a perseguir Abner. Continuou decididamente em seu encalço, sem perdê-lo de vista. Quando Abner olhou para trás e viu que se aproximava, perguntou: "É você, Azael?" "Sou eu mesmo", respondeu ele. "Saia do meu encalço", disse Abner. "Enfrente um dos soldados mais jovens e tome suas armas." Mas Azael continuou a persegui-lo. Mais uma vez Abner o advertiu: "Pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como poderia encarar seu irmão Joabe?" Azael, porém, se recusou a dar meia volta, e Abner lhe cravou no estômago a parte de trás da lança, que saiu pelas costas. Azael caiu morto no chão, e todos que passavam por ali paravam ao ver Azael caído e morto. Então Joabe e Abissai saíram em perseguição a Abner. O sol estava se pondo quando chegaram ao monte Amar, perto de Giá, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Abner, da tribo de Benjamim, se reuniram no alto do monte para resistir ao ataque. Então Abner gritou para Joabe: "Será que não há como evitar matarmos uns aos outros? Não vê que isso só resultará em amargura? Quando você vai ordenar que seus homens parem de me perseguir, de perseguir seus irmãos israelitas?" Joabe respondeu: "Só Deus sabe o que teria acontecido se você não tivesse falado, pois se fosse preciso nós os teríamos perseguido a noite toda." Então Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir os soldados de Israel e a batalha cessou. Durante toda aquela noite, Abner e seus soldados recuaram pelo Vale do Jordão. Atravessando o rio, marcharam a manhã inteira e só pararam quando chegaram em Manaim. Enquanto isso, Joabe e seus homens também voltaram da perseguição de Abner. Quando Joabe fez a contagem, viu que faltava apenas 19 homens, além de Azael. Os soldados de Davi, por sua vez, haviam matado 360 homens da tribo de Benjamim e dos demais soldados de Abner. Joabe e seus homens levaram o corpo de Azael para Belém e o sepultaram no túmulo de seu pai. Então caminharam a noite toda e chegaram a Hebrom ao amanhecer. Assim começou uma longa guerra entre a família de Saul e a família de Davi. Com o tempo, Davi se fortaleceu cada vez mais e a família de Saul foi se enfraquecendo. Os filhos de Davi nascidos em Hebrom. Estes são os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. O mais velho era Aminon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail, a viúva de Nabal, do Carmelo. O terceiro era Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto era Adonias, filho de Agite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. O sexto era Itriamo, filho de Ecla, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Abner une forças com Davi. Enquanto continuavam a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner se tornou um líder cada vez mais influente entre a família de Saul. Um dia, Isbosete, filho de Saul, acusou Abner de ter relações com uma das concubinas de Saul, uma mulher chamada Rispa, filha de Aiá. Abner ficou furioso com as palavras de Isbosete. "Por acaso sou eu um cão de Judá para ser tratado dessa maneira?" gritou ele. "Depois de tudo que fiz por seu pai, Saul, e pela família e os amigos dele, e ao não entregar você a Davi, minha recompensa é ser acusado por causa dessa mulher. Que Deus me castigue severamente se eu não fizer por Davi tudo o que o Senhor prometeu a ele. Tomarei o reino da família de Saul e o entregarei a Davi. Estabelecerei o trono de Davi tanto sobre Israel como sobre Judá, desde Dan até
o norte até Berseba ao sul. Isbosete não se atreveu a dizer nem mais nenhuma palavra, pois teve medo do que Abner poderia fazer. Então Abner enviou o mensageiro para dizer a Davi: afinal, a quem pertence essa terra? Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, respondeu Davi, mas só farei acordo com você se quando vier para cá trouxer de volta minha esposa Mical, filha de Saul. Davi enviou a seguinte mensagem a Isbosete, filho de Saul: devolva minha esposa Mical, pois eu a conquistei o direito de me casar com ela, com os prepúcios de 100 filisteus. Então Isbosete mandou tirar Mical de seu marido, Palti, filho de Laís. Palti a seguiu até Baurim, chorando ao longo de todo o caminho, até que Abner lhe disse: volte para casa. E ele voltou. Abner reuniu as autoridades de Israel e lhe disse: faz algum tempo que vocês querem declarar Davi seu rei. Chegou a hora de agir, pois o Senhor disse: escolhi meu servo Davi para livrar o meu povo, Israel, das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou com os homens de Benjamim. Depois foi a Hebrom para dizer a Davi que todo o povo de Israel e de Benjamim tinha concordado em apoiá-lo. Enquanto Abner, acompanhado de 20 homens, chegou a Hebrom, Davi os recebeu com um grande banquete. Então Abner disse a Davi: deixe que eu vá e convoque uma reunião de todo Israel para apoiar meu senhor, o rei. Farão uma aliança com o Senhor para que reine sobre eles, e o Senhor governará sobre tudo o que o seu coração desejar. Davi se despediu dele e Abner partiu em paz. Contudo, logo depois que Davi despediu Abner em paz, Joabe e alguns dos soldados de Davi retornaram de um ataque, trazendo muito despojo. Quando Joabe chegou, foi informado que Abner, filho de Ner, tinha acabado de visitar o rei, que havia despedido em paz. Joabe foi até o rei e perguntou: o que foi que o Senhor fez? Por que deixou Abner escapar? O Senhor conhece muito bem Abner, filho de Ner. Sabe que ele veio espiá-lo e descobrir tudo o que o Senhor anda fazendo. Então Joabe saiu da presença de Davi e enviou um mensageiro para alcançar Abner. Eles o encontraram perto do poço de Sira e o trouxeram de volta, sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou para um lado, junto ao portão da cidade, como se fosse falar com ele em particular. Junto ao portão da cidade, como se fosse falar com ele em particular. Então apunhalou no estômago e o matou para vingar a morte de Azael, seu irmão. Quando Davi soube o que havia acontecido, declarou: juro pelo Senhor que eu e meu reino somos para sempre inocentes desse crime contra Abner, filho de Ner. Que em todas as gerações da família de Joabe nunca falte um homem que tenha fluxo ou lepra, que se use muletas, que morra pela espada, ou que tenha de mendigar o alimento. Assim, Joabe e seu irmão Abissai assassinaram Abner, pois ele havia matado Azael, irmão deles, na batalha em Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todos que estavam com ele: rasguem suas roupas e vistam um pano de saco, lamentem a morte de Abner. E o próprio rei seguiu o cortejo fúnebre. Sepultaram Abner em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo, e todo o povo lamentou com ele. Então o rei entoou esta canção fúnebre: acaso Abner devia morrer como um vilão? Suas mãos não estavam atadas, nem seus pés acorrentados. Não, você foi assassinado, vítima de uma trama perversa. Todo o povo lamentou uma vez mais por Abner. Davi tinha se recusado a comer no dia do funeral, e todos insistiram para que ele se alimentasse, mas ele havia feito um voto: que Deus me castigue severamente se eu comer alguma coisa antes do sol se pôr.
Seu voto agradou muito o povo. De fato, aprovaram tudo o que o rei fazia. Assim, todos em Judá e em Israel entenderam que Davi não era responsável pelo assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse a seus oficiais: Não percebem que um grande comandante caiu hoje em Israel? E embora eu seja o rei ungido, esses dois filhos de Zeruia, Joabe e Abissai, são fortes demais para que eu os controle. Que o Senhor retribua a esses homens maus por sua maldade. Então, tá aí, né? Davi, né, lamenta a morte de Abner, que tinha como propósito fazer ele rei. E assim mais uma vez a gente encerra a leitura expositiva aqui no programa Palavra Viva. Não deixem, não se esqueçam de dar o joinha, de se inscrever no canal Palavra do Avivamento, que é aqui no canal no YouTube, de me seguir aí nas redes sociais, de se tornar meu seguidor no Facebook, e também você que está no Substack e no Hubble, também passa a me seguir, passa a me acompanhar, para que vocês recebam todos os dias, ou quando dá para ser todos os dias, esse vídeo que aqui é colocado. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Deus abençoe ricamente cada um de vocês. E não deixem de se inscrever no canal. O link do meu canal, para quem está no Facebook, está acima na descrição desse vídeo. Vai aí na descrição do vídeo, né, onde fala sobre o vídeo. Clique no link que tem aí. Vai te levar para a playlist. Você maratona todas as playlists para chegar aqui em 2 Samuel. Clica no link e se inscreva no canal para que você possa estar junto comigo fazendo essa leitura expositiva. Para quem está assistindo pelo Hubble e pelo Substack, na descrição do vídeo, abaixo do vídeo, tem um link do YouTube para você se inscrever no meu canal. E é importante que você se inscreva no canal, porque quanto mais pessoas se inscrever, mais esse programa é mandado para muitas outras pessoas por todo esse Brasil, por toda essa nação. E para você que vai ficar aí no YouTube, vou deixar aqui agora 3 vídeos para que você inicie uma leitura expositiva da Palavra de Deus. Aqui vai ficar um vídeo da leitura expositiva do Evangelho de João, aqui embaixo da Carta de Hebreus, e aqui na frente vai ficar do Gênesis, tá? Então vai ter 3 playlists: playlist de João, playlist de Carta aos Hebreus e playlist de Gênesis. Então se inscreva e clique aí agora.